muita pergunta aqui, tem gente querendo saber, por exemplo, se não poderia ser de eucalipto, Uhum. o wood-frame. Aí o pessoal Então, que já falou, não, o eucalipto torce, estraga pregadeira. essa questão do eucalipto é o Ah, seguinte, tem várias questões envolvidas, tá? Vamos lá, prós de usar o eucalipto, né? O eucalipto é uma madeira que cresce mais rápido, então a reposição, a disponibilidade do eucalipto vai ser mais né, facilitada pelas questões da própria uhum, natureza do eucalipto, mas esse eucalipto também que cresce rápido, ele traz muitas questões de tensões internas, né? Então é uma madeira que tem que tomar muito cuidado no processo de secagem dele, e ele hum. ser seco até os 12 a 15% para ser usado no wood frame, porque se deixar para secar depois da parede montada, a parede vai deformar, vai ficar umas ondas Vai na dar muita parede, patologia, né? vai dar muita patologia. Então, assim, poder usar o eucalipto? Pode. Vamos lá, vamos ver os pontos. Tem que estar seco, perfeitamente seco. Por uma questão de durabilidade, precisa ter um tratamento, não precisa ser autoclave, porque o cerne do eucalipto não dá penetração do tratamento, então pode ser um tratamento superficial, que se a parede não tiver contato com a água de forma alguma, atende à norma de preservação de madeira. Certo. Só que tem que interessante. tratar as 6 faces, né? Uhum. Isso não é assim, você cortou um ponto, você tem que passar o produto, até porque geralmente é pela base que teria algum ataque. Certo. E a questão da ferramenta foi bem colocada, né? Os pregos que a gente usa são muito esbeltos pro eucalipto, né? A gente geralmente usa uma relação de comprimento do prego e diâmetro, que no eucalipto ele vai dobrar o prego e vai acabar estragando a pregadeira. Então não pode? Não, pode, mas a gente vai ter que rever essa relação do diâmetro do prego com o comprimento, vão ter que ser pregos com diâmetros maiores para poder não flambar o prego ali na entrada. E é lógico, aí são questões que dá para resolver, mas são questões que, assim, se vocês me perguntarem hoje, vamos fazer uma casa de eucalipto? Eu falei, ó, se for fazer para mim ou para quem está querendo experimentar, beleza, vamos fazer. Mas se chega um cliente ou chega uma empresa e fala assim, vou começar a colocar no mercado casa de eucalipto, eu falo, Aham. pera, vamos devagar, né? Vamos experimentar isso, vamos testar isso melhor. E não é porque eu acho que não vai dar certo, é mais pelo seguinte, tem um monte de variáveis que mudam quando a gente sai do pinus tratado e vai para o eucalipto. A gente precisa controlar essas variáveis todas aí, ter Uhum. certeza que tudo vai funcionar, tá? Eu acho que eu até vejo que se a gente começar a mexer nisso agora, acho que no futuro isso se viabiliza sim, mas não dá para fazer isso sem ter um conhecimento melhor de como esse eucalipto vai se comportar. Tem um detalhe importante, né, que todo mundo aqui sabe, a madeira, ao longo da vida da madeira, ela troca a umidade com ar. Uhum. Não é porque já secou uma vez que ela não troca mais. E eu pego, por exemplo, na minha cidade aqui em São Carlos, o teor de umidade de equilíbrio da madeira aqui consegue variar de cerca de, acho que, se não me engano, um pouco acima de 10 até 16, 17%. Se a gente pegar as variáveis climáticas aí, teor de umidade, a umidade relativa do ar, temperatura, e traçar os gráficos lá, Uhum. talvez isso, mesmo que ele tenha chegado seco, talvez ao longo do tempo dessas variações aí de época de chuva, depois época de seca, faça a parede movimentar. Então, Certo. Eu tenho um caso que aconteceu e eu vendo a ideia, até vou te falar o que é contraditório, duas coisas, é que eu não posso esquecer da segunda, mas vamos lá. Teve uma cliente em Porto Alegre, na época, teve uma empresa que se ofereceu fazendo wood frame, os caras falaram assim, vamos botar eucalipto. E eu falei na época, eu falei assim, cara, não põe eucalipto, porque é justamente por causa disso, a gente sabe que o pessoal aqui não presta atenção em nada, da questão, tu manda o cara fazer de um jeito, ele faz do jeito dele e acabou, não tem. Hoje mesmo na obra a gente estava pregando tesoura e eu tenho todo o esquema de pregar chapuço, tu aponta tudo, revisa tudo e depois tu prega. Porque se ela se movimentar, tu não viu, tu perdeu um monte de trabalho. E aí o pessoal vai ficar com preguiça, não vai arrumar. E uma tesoura torta vai te dar um transtorno violento. Isso no mínimo das coisas, tá? Eu entro até depois no outro assunto.
A casa dessa cliente, ela, na época, eu só via, eu estava trabalhando com steel, eu não sabia nem que o wood frame ia existir no Brasil, eu só sabia do pinos, não sabia nem que podia usar, coisa e tal. E aí eu falei para ela assim, cara, burrada, a casa dela torceu tanto que quebrou todo o gesso dentro. Todo. Todo o gesso dentro. E aí, eu sempre falei um negócio, até tu acrescentou um negócio que eu não sabia. Então, pela norma, tu pode usar eucalipto. Eu sempre soube que podia usar só pinos, justamente por causa do conjunto. Qual conjunto? A questão da madeira ser macia, boa de trabalhar, fácil de trazer para o lugar, pregar com a ferramenta, porque tu não vai ter pregadeira para pregar ela, a não sei que seja uma pregadeira de 5, 6 mil reais, extremamente pesada, como se fosse uma paleteira, por exemplo, para pregar o eucalipto. E o prego, para entrar em ângulo no eucalipto, é praticamente uma tragédia, né? E eu sabia do tratamento, que tinha que ser autoclave, e agora, pelo que entendi, isso é a segunda parte da pergunta que eu quero te fazer, não precisa ser autoclave, então, o tratamento na norma? Ou precisa ser autoclave? Não, então, vamos lá. Acho que essa pergunta é bem interessante, bem técnica aqui, né? A norma, a gente primeiro escreveu uma norma muito... A primeira versão, assim, a gente escreveu um monte de coisa muito prescritiva, ou seja, a gente dizia assim, tem que ser feito assim. Certo. Aí a gente começou a receber algumas críticas do pessoal que tinha alternativas. Isso eu não estou falando só do tratamento, não, estou falando de forma geral. Aí o pessoal falava, poxa, mas então do jeito que eu faço eu não vou mais poder fazer. E o cara fazia o negócio certo. Aí veio outro com outra coisa, poxa, então o que eu estou fazendo aqui está errado, não posso mais. Aí a gente olhava, poxa, está certo. Aí a gente mudou. Então, assim, a gente mudou, a norma não é prescritiva, ela passou a ser na melhor, ou sempre que possível, preocupada com o desempenho. Tá? Então, a norma não é taxativa, né? Tem que ser assim, pronto e acabou. Ela é só exemplificativa. Então, ela ficou no final, tem um exemplo que diz, ó, então, esse é um exemplo, né, pegando os conceitos, que esse exemplo aqui está certo. Isso até foi uma ideia para poder dar um pouco de segurança para um órgão, tipo uma Caixa Econômica que vai financiar. Se alguém chegar com uma casa igual que está ali, eles sabem, ó, já tá legal. Entendi. Mas a questão da preservação remete a uma norma, se vocês quiserem anotar aí, é a 16143, né, NBR 16143, uma norma que inclusive está em revisão, deve ir para consulta pública, mas ela já é muito boa na versão que está de 2013, que ela diz o seguinte, ela separa, ela é muito parecida com a irmã dela americana, tá? Ela é bem parecida com a norma de preservação americana. Ela separa em categorias de uso. Então, assim, a categoria de uso 1 e a 2 é situações onde a madeira não tem contato com água. A madeira está seca e não está embutida ou em contato com fundação, com alvenaria, nada disso. Essas duas categorias, a madeira não precisa obrigatoriamente receber impregnação, autoclave. Show de bola. Ela pode ser só tratamento superficial. Aí entra um questionamento, a parede de wood frame, né, o montante lá dentro, está em qual categoria? Se a gente trabalhar todo um conjunto de detalhes no projeto, ou seja, ter uma membrana por baixo que impede o contato da madeira com a fundação, impermeabilizar a área molhada, colocar um Tyvek, né, externo para não entrar umidade e garantir tudo isso, a gente pode entender, e aí que eu falo, com cuidado para a gente, né, tomar muito cuidado com as consequências disso a longo prazo, a gente precisa ter um pouco mais de experiência nisso, mas se a gente colocar isso diretamente na norma, a gente pode chegar a entender que poderia ser um tratamento superficial numa madeira como o eucalipto, que não tem capacidade de impregnação. Por que eu falo que tem que ter muito cuidado? Porque a norma também tem algumas observações que são o seguinte, por exemplo, se é um elemento estrutural que tem dificuldade de ser substituído, ou que ele tem uma responsabilidade estrutural muito alta, aí você tem que levar em consideração o tratamento autoclave. Entendi. Tá, então, se a gente olhar para uma parede de frame, um montante você consegue substituir sem causar um grande problema, né? Mas se você faz a parede inteira e ela é toda atacada, poxa, aí ela é um componente estrutural que pode causar um dano e a substituição é complexa. Então, a norma que foi feita, essa NBR 16143, não foi feita para wood frame, ela foi feita para tudo, para poste, tudo relacionado a tratamento de madeira, né? Entendi. Então, o foco deles não era isso. Então, quando a gente trouxe a questão do wood frame para eles, eles falaram, ó, o conceito a gente está colocando aqui. Agora, aplicar o conceito cabe a cada um de vocês que vão usar a norma, se o seu produto é um produto, sua estrutura, né? Dá para substituir, não dá, você que tem que interpretar.
E aí, quando a gente trouxe para a norma de wood frame, a gente entendeu que nesse momento a gente acha mais recomendável que seja o pinus tratado, por uma questão de garantia mesmo, né? Tem essa diferença daqui para lá, que isso, na verdade, pode ser uma mudança de jogo. Eu realmente, por isso que é bom a gente nos preparar para o podcast, eu acho legal demais essa parte. Mas, tipo assim, olha só. Bom, eu sei que hoje eu não usaria eucalipto, eu sempre falo para não usar eucalipto, para questão de ferramenta mesmo, praticidade, e a questão que geralmente o eucalipto empena bastante, mais com variação de umidade que a gente estava falando, e eu não sei qual é a quantidade de blocos que tem que pôr na parede para ela não trabalhar. Entendeu? Eu sei que a parede de pinos é super simples de trabalhar e tudo mais. Também sei que o tratamento entra super bem, penetra super bem no pinos. Né? Tu pega uma madeira que esteja seca, por exemplo, que nem o pessoal lá no sul tratava com coisa artesanal, tu vê que quando tu corta a madeira, do meio da madeira tem o tratamento que o pessoal passou. O pessoal espreava na madeira seca, ela chega a uma esponja. Então é muito interessante isso. E isso pode deixar o sistema bem mais barato. Claro, a madeira que vai embaixo, ela é obrigada a ser, que nem ela fora, e eu diria obrigado, tá? É da minha parte, eu, André, falando, né? Obrigado a ser tratada. Porque mesmo que ela tenha um isolante embaixo dela para isolar ela do concreto, ela em autoclave faz todo sentido. Mas precisa ser, então, toda ela em autoclave, ou ela pode ser com tratamento mesmo que tu faça em casa, espreado, que seja as 4, que seja todas 6 faces dela, como tu falou. Porque isso realmente muda muito. Olha, o preço de um pinus não tratado é a metade do valor de um pinus tratado, né? O preço da casa vai... Eu fiz o orçamento da minha casa, a gente comprou, e saiu R$100 no metro quadrado da estrutura, sem tratamento. Porque eu pensei, mesmo que o que tu falou, e eu falo sempre nas aulas, eu falo assim, minha casa, como é que é minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras, né? Então eu falo assim, se eu quiser fazer uma como teste, nunca faria para um cliente de jeito nenhum. Até onde eu sabia, é claro que a BNT não está pronta, até quando a gente se conheceu, estava indo para a segunda, na época tu falou assim, quer dar uma olhadinha antes de ir lá, o pessoal olhar, gastar. Estava aí na segunda consulta pública? Com a segunda consulta, eu falei assim, não vou ter tempo, eu não quero atrasar, porque eu queria que saísse de uma vez, né? Se vai ter uma terceira, já me interessa, daí, se tu tiver ainda como eu participar, eu me interessa em dar um palpitezinho, não muito, que eu não quero atrasar, mas eu queria ver de perto para ver como é que tá rodando, que tem um fator importante que a gente conversa, que eu acho que no final das contas está fazendo diferença, que é assim, hoje eu penso como um ponto de referência para a questão de cálculo e na tua área, eu tenho um engenheiro bom que trabalha com a gente, que nem o Marcelo, uma pessoa que se capricha muito, tem o Lucas, o cara que estuda muito, e é legal que tenha gente, mas eu acho que um ponto de referência tem o Arthur, nossa, né, que fez um trabalho espetacular, tem mais gente, tá? Não vou lembrar o nome agora, então não vou ficar tentando chutar, mas né, mas eu imagino que se eu tivesse algum impasse, eu ligaria para ti, né, sem querer te incomodar e dizer assim, tá acontecendo isso, o que tu acha, entendeu? E pelo outro lado, tem uma questão que a gente fala direto, que é o seguinte, em relação a ter realmente feito o trabalho e ter a mão de obra, pelo outro lado, o lado não acadêmico, eu ainda estou bem posicionadinho. Então, tipo assim, é legal daqui a pouco talvez a gente conseguir alguma coisa que facilite a própria fabricação e tudo mais. E eu sempre falo assim, lá fora tem 32 inspeções de uma casa em média nos Estados Unidos, da época da fundação até entregar na chave. E tem que passar. Se não passar, a casa não vai. Se não passar na inspeção, as empresas acabaram adotando esse sistema para pagamento. Não entregou a tua etapa, não passou na inspeção, tu não recebe. Coisinhas assim, entendeu? Um condomínio muito grande, eles deixam tu receber quando tu entrega lá e depois eles fazem a inspeção e se rodou, eles te trancam a próxima casa. Que é um jeito, assim, de tu não ficar com pouco caixa, porque é barato. Eu sempre falo, pessoal, o preço, na verdade, hoje no Brasil é mais bem pago que em dólar nos Estados Unidos. Quando eu estava nos Estados Unidos, tu fazia um frame de uma casa toda, era 3, 4 mil dólares, 5 mil dólares, não é um monte de dinheiro. Então, tu tem que fazer em 9 horas mesmo. No Brasil, tu pode ficar uma semana fazendo que dá grana, entendeu? Pelo que a gente gasta aqui, pelo preço de ferramenta e tudo mais, ou seja, dá para ter uma boa empresa, dá para ganhar uma boa grana trabalhando com preço barato. Se a madeira pudesse ser usada sem tratamento de autoclave, isso muda o jogo totalmente, porque o eucalipto não consegue tratar 100%. Eu entendi o que tu explicou, né? Justamente para ela não poder ser tratada, tu tem que tratar os 6 lados dela, para impedir, né, a entrada e cristal. Eu acho importante deixar bem claro aqui, ó, se você pegar a norma como ela está, vocês vão ler e vocês vão perceber que assim, a indicação
dela é para que seja tratado. Ela não Autoclave. restringe, autoclave. Só que se vocês observarem, ela vai dizer o seguinte, tem que atender essa NBR 16143, e na NBR vocês vão ver que assim, é possível fazer tratamento atendendo essas classes, mas reforçando, eu não faria. Eu faria, por Entendi. exemplo, a minha casa aqui, ó, que vocês estão vendo no fundo aqui, o que eu fiz aqui? Eu fiz a estrutura do wood frame com pinos tratados. E aí eu fiz isso aqui, que é o revestimento externo, é um pinos que eu fiz um tratamento superficial. É tratado, é um tratamento superficial, que é a minha casa. Então, eu consigo fazer e ir acompanhando. Estou feliz, está 6 anos aqui, eu dei já 1 ou 2 demãos de osmocola, e tá legal, não tive nenhum problema. Mas, por conta de responsabilidade e garantias que o sistema tem que dar, eu acho complicado. Eu acho até que se for uma casa financiada, talvez a Caixa venha a exigir. Essa era outra pergunta, essa era outra pergunta que eu ia te fazer, porque assim, sem te liberar a informação, ainda mais que assim, querendo ou não, até pela quantidade de gente que tem circulando na live, essa vai pegar fogo, né? Esse pessoal vai acabar usando essa live como ponto de referência para muita coisa. Não tô te fazendo compromisso, mas a gente sabe como é que funciona. Então, eu tenho que deixar claro que uma coisa é a ABNT que nós estamos conversando, outra coisa é a ABNT da preservação da madeira na construção civil. Sim. Então, isso aí. Nessa que não fala só de pinos, fala de tudo quanto é tipo de madeira que você precisa tratar, né? Vamos bater um prego então agora para definir uma coisa, uma informação. Aqui. Isso, vamos fazer isso então, esse tamato. Se for fazer uma casa hoje, pinos ou eucalipto? Pinos. Você vai fazer pinos tratado.